Boa noite, meus amigos. Estamos agora começando a nossa live para a gente conversar novamente sobre o Espírito Santo, sobre nossa dedicação a nossas orações, nossas rezas e pedindo sempre para vocês colocarem o seu copo d'água para que vocês possam sentir a energia do Espírito Santo entrando na casa de vocês e recebendo essa luz, essa força do Espírito Santo. O que eu coloco muito é a sensação da fé, né? Nós podemos ter para que a gente possa trabalhar o nosso interno, né? Colocando a água ali, a fluxo da energia do Espírito Santo vai entrar no copo, receber a energia fluídica nesse copo, né? E com a fé que vocês têm, vocês vão conseguir o que vocês desejam. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante. Vamos falar da nossa visão entre nós e o Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que é incapaz, não conseguimos falar com o Espírito Santo, que a nossa fala não vai até Ele, não concretizamos aquilo que desejamos. Na realidade, o que nós temos que entender? O que é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Então, é Deus, três em um, né? Então, essa é a grande mistério da igreja. Então, o Espírito Santo nos ouve com muita clareza. E ele vai fazer aquilo que for importante, vai trazer aquilo que for melhor para você. Então, nós somos fortes e nós temos a centelha dentro de nós. O Espírito Santo vamos comparar o Espírito Santo como uma vela ardente. O fogo ardente é como uma vela, várias velas acesas, e torna-se aquilo um fogo que vai trazendo essa energia para vocês. Quando a gente ora e clama para o Espírito Santo, a gente sente o fogo entrando dentro de nós. É uma sensação que entra dentro de nós. É sinal que o Espírito Santo está dando a sua mensagem, a sua verdadeira mensagem. Então, quando a gente é imbuído, trazido com as palavras do Espírito Santo, é diferente quando a gente fala. Ele fala em tom de amor, de força, levando a mensagem que naquele momento tem que ser dito. Por exemplo, se você está passando por um momento difícil, todos nós passamos, você tem que ter essa força que é a sua centelha divina dada por Deus, tá? E você orar para o Espírito Santo. Você pede, Espírito Santo, venha até a mim, ouça as minhas necessidades. Eu estou passando por um momento difícil, e esse momento difícil está muito ruim para mim, eu me sinto muito triste, eu preciso que você transforme a minha vida, o meu dentro, o meu interior, de forma alegre, que eu consiga ser vibrante e que te torne essa chama que você tem dentro, que a gente recebe, e eu receba um pouco dessa chama. Então, você está pedindo que ele interceda no amor e traz essa resposta para você. Então, o que você vai dizer? Quanto tempo?
Eu não sei, porque o tempo, quando a gente fala, quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente clama, a gente está acionando uma energia de amor. E essa energia, nós temos sempre que pedir aquilo que for melhor para nós. Nunca aquilo que eu quero. Ah, eu quero ter um carro, eu quero conseguir uma coisa nova, uma casa nova, ou alguma coisa que vocês queiram, material ou não. Nunca coloque, eu quero essa, eu quero isso. Porque quando vocês colocam nessas palavras, o que acontece com vocês? Vocês podem até conquistar essa situação, aquilo que vocês estão esperando. Só que depois pode acontecer que não seja o melhor para você. Porque eu já disse várias vezes aqui que não sabemos o que é melhor para nós. Aí você vai dizer, mas como não sabemos? Se eu gosto daquilo, eu sei que aquilo é melhor para mim. Aparentemente, você parece que naquele momento aquilo é bom. Mas nós não vamos muito profundamente com aquela situação. Por exemplo, se você gosta de uma pessoa e você está namorando, está noivando, claro que você tem expectativa de um relacionamento bom, durável, né? E que seja um relacionamento que você seja feliz um com o outro. Você pediu a Deus um relacionamento bom, maravilhoso, e você acha que essa pessoa, e foi até agora maravilhoso para você, você casa, né? E as coisas mudam, né? Estou falando, não é todo mundo que acontece. As coisas mudam. Aquele homem que você achava que era o homem da sua vida, ele não é aquela pessoa que você via, aquela pessoa que mostrava-se para você. Então, o que acontece? A gente não sabe exatamente o que é bom para nós. Porque naquele momento, naquela vivência, aquele namoro, aquele noivado, foi maravilhoso. Mas as pessoas podem mudar. E com a convivência, acontece que a pessoa muda. Então, aquela situação que era alegre, feliz, harmônica, se tornou para você um pesadelo. Então, como fazer? Se você tem uma pessoa, está namorando uma pessoa, exemplo do namoro que eu estou falando, e essa pessoa é bacana com você, é alegre, é compreensiva, todas as qualidades que você deseja de uma pessoa. Claro que todo mundo tem defeito. E aí você vai rezar, meu Deus, que fulaninho seja meu marido, que eu case com ele, isso aqui. O que você está fazendo? Você está falando para o Espírito Santo, para Deus, que essa pessoa é que vai trazer a sua felicidade para você. Primeiro, você não sabe o que é a sua felicidade, o que você quer e que você está esperando daquela pessoa. Às vezes a gente espera uma coisa muito grandiosa daquela pessoa e também a gente esquece que ela também tem defeito, como nós também temos. E isso começa a interferir na sua felicidade. Porque na realidade a felicidade é uma coisa ilusória, é uma felicidade momentânea, rápida, aqui onde nós estamos vivendo na Terra. Mas a felicidade verdadeira, a verdade é espiritual, é quando encontramos com Deus. Então o amor de Deus é fiel, né? Então assim, o que nós está acontecendo? Acontece com nós. Pedimos aquela pessoa, queremos aquela pessoa e ficamos lutando que tudo dê certo. Às vezes a pessoa há uma briga, a pessoa quer voltar. Então, sempre coloque na vida de vocês, na hora de oração, ou na hora da sua reza, peça, meu Deus, eu preciso dessa situação, mas me dê a melhor solução para esse problema. Que seja melhor para mim, seja melhor para o outro também. Porque nem sempre nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós sabemos que aquilo
que nós estamos pedindo vai ser bom para nós. Então a gente tem que deixar ao encargo de Deus, do Espírito Santo, de Mãe Maria, para que elas possam agir na nossa vida. E quando a gente sente o Espírito Santo dentro de nós, que eu já falei, ele nos dá o fogo. O Espírito Santo é o fogo que arde dentro de nós. É a vida que arde dentro de nós. Ele fala por nós, né? E fala de Deus para nós. Então, qualquer modificação, procure nos seus dons, então são vários dons do Espírito Santo, dom da cura, dom da intercessão, todos os dons do Espírito Santo, ela se manifesta em algumas pessoas. Uma pessoa pode ser intercessora, outra pode ser uma pessoa que tem o dom da cura. E então isso tudo vocês vão descobrindo quando vocês começarem a orar para o Espírito Santo. E vocês vão dizer: hoje eu estou orando para o Espírito Santo, para ele me mostrar, para ele me indicar qual é o meu dom, o dom que eu tenho, qual é o dom que eu tenho que trabalhar em mim. Se eu tenho um dom de intercessora, eu vou interceder, a minha oração vai interceder para outra pessoa. Se está doente, eu vou pedir a melhora daquela pessoa. Então, é uma intercessão. Então, a intercessão é quando você age em favor de alguém, reza em favor de alguém. Então, pode ser esse o seu caso, ou pode ser a cura. Você tem um dom de cura, quando você coloca a mão em uma pessoa e você cura aquela pessoa. Então, o Espírito Santo nos dá vários e vários dons e nós nascemos com os dons do Espírito Santo. Não, mas eu nunca tive essa experiência, eu nunca consigo, não acho que eu não tenho. Não, você pode achar que não tem, mas se você ler, eu vou trazer ou na outra live, os dons do Espírito Santo, bem explicadinho para vocês, para que vocês entendam para que serve cada um. Então, você pode, à medida que você vai orando, você vai trazendo, desbloqueando, aliviando a sua mente para que o Espírito Santo age em você. Então, nesse negócio que eu não faço, eu não tenho, eu não quero, porque nós nascemos, todos nascemos com esses dons. Uns mais, outros menos, outros nem querem saber que tem. Qual a importância desses dons? É a chama que arde dentro de nós. É quando o Espírito Santo diz para nós: não faça isso, ou vai para esse lugar, isso não é bom. Preste atenção. São pequenas palavras ou pequenas observações que você vai sentir, que você parece que vai escutar no seu ouvido, mas é dentro da sua cabeça. E você vai começar a observar. Faça a primeira vez, faça a segunda, e você vai, à medida que você vai recebendo essas indicações do Espírito Santo, a sua ação ardente do Espírito Santo, você vai se sentir amparada, harmonizada, fortalecida. Por exemplo, a intuição, que eu já falei, intuição é uma coisa, mas a fala do Espírito Santo, a energia do Espírito Santo, que é a chama que arde dentro de nós, e faz a gente vibrar de dentro para fora, ela é diferente da intuição. Então, o que eu quero que vocês façam? Procure observar na sua vida que muitas vezes você sentir alguma coisa nesse aspecto e nunca perceberam e nunca quiseram saber o que era ou o que isso significava. Isso é muito importante, você saber que o Espírito Santo está agindo em você, né? Muitas pessoas, às vezes,
estão doentes mental, com como fosse um tipo de loucura, uma parte psíquica muito ruim, se sentindo muito mal, e a depressiva ao extremo, que esteja internada, e internam a pessoa, e a pessoa não fica boa. Por quê? Na realidade, essa pessoa tem dons latentes, que são dons que vêm com elas, nasce com ela, e ela não percebe. Então, o dom do Espírito Santo vai atuando. Essa pessoa tem uma energia que vai perceber isso e vai trabalhar essa energia nesse dom. E aí a pessoa vai se desenvolvendo. Quando a pessoa não quer saber de nada, não sei o que, isso é besteira, ela começa a acumular essa energia, aquilo começa a ficar muito ruim com ela fica muito difícil de entender ela mesma, né? Então isso faz com que as pessoas fujam de perceber que elas não estão malucas ou fora do lugar, estão endoidecidas. Apenas ela não prestou atenção ao que ela tem, o que é o dom que o Espírito Santo deu a ela. Então eu quero que vocês percebam isso. Que muitas casas de saúde estão com gente assim, que não tem a noção do que essa ação do Espírito Santo nela, onde atua nela. E é difícil, sim, a pessoa que não entende nada sair para entender isso tudo, que tem uma dimensão muito grande. Então, quanto a gente ficar em silêncio, pedir ao Espírito Santo que ele venha em você, trazendo a luz para você, na sua casa, nos seus vizinhos, nos seus filhos, que essa luz do Espírito Santo, que é uma chama que arde, que ilumina, que transforma, ele transforma tudo dentro de você. É só você querer. E você vai sentindo essa transformação aos poucos. Aquelas situações que você tinha, que você não gostava em você, vai melhorando, vai fortalecendo uma outra pessoa. Você não vai deixar de ser você, mas você vai sentir a diferença do que você era antes e depois. Então não existe mágica, existe uma observação do dentro da gente. A gente tem que observar dentro de nós. Deus está dentro de nós. Eu vou à igreja, está na igreja, está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, o Espírito Santo está em todos os lugares e principalmente nós temos a centelha divina. Então, quando a gente vai à igreja, a gente está na casa de Deus. E na casa de Deus, nós temos bater na porta, entrar, pedir licença, sentar, e ali vai haver o banquete, né? Que é a missa, né? É o banquete que vai ser servido para todos eles. Todas as pessoas estão ali, que é a hóstia divina. Então, numa casa onde você vai entrar, você vai ser bem recebida, com toda a energia dos anjos da igreja, com toda a energia que está ali, recebendo você, né? E você sentar, você começar a orar junto com o padre, com as pessoas, orando, fazendo o canto, né? Louvando o Senhor. Você vai sentir que aquilo vai ter uma outra finalidade. É você estar entendendo que você está ali dizendo: eu estou aqui, Jesus, Deus Todo-Poderoso, Maria, Espírito Santo, eu estou aqui.
vem até mim, porque ali é muito forte a energia da igreja. Então vocês vão sentir o amor e a força que está ali. Então podemos orar em casa muito bem, fazendo as nossas orações, as nossas preces, nossos clamores. Sim, devemos, mas se você for numa igreja, você vai ver, ao entrar na igreja, você vai sentir toda uma energia dos anjos te acomodando ali na igreja. Você vai ver toda uma preparação de um banquete, que é a missa. Isso que é tudo de bom que você vai receber. Então, à medida que você vai recebendo esse amor, vai recebendo essa alegria, você vai sair dali da igreja muito melhor do que você entrou. Porque a ação da fé que você tem, a ação do Espírito Santo, a ação de Maria, a ação de Deus ali. Então ali você vai receber o amor de Deus. E junto disso, porque eu já falei, a Trindade é o 3 em 1. Então temos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E à medida que nós vamos entendendo, vamos observando e rezando ali com fervor, entendendo que ali é um ato de alegria e de amor e que nós precisamos disso para nos reabastecermos a nossa energia. Para enfrentar o dia de amanhã, enfrentar o trabalho, enfrentar as nossas vitórias e as nossas derrotas, os nossos medos e as nossas valentias também. Então nós vamos ter que preparar, não só fisicamente, não só mentalmente, estudando, entendendo, praticando o seu trabalho, mas também espiritualmente. Então, todo o nosso trabalho, eu falo sempre para as pessoas, que quando nós trabalhamos, qualquer trabalho que nós vamos fazer, nós fazemos para Deus. Porque Deus está ali. Porque Deus está ali junto de você, com a ação do Espírito Santo. Então, ninguém está só. É se humanizar, eu estou sozinha. Aparentemente, em termos, parece, mas não está. O Espírito Santo está ali, o seu anjo da guarda está perto de você. E você acredita que está sozinha. Então, o que eu coloco para você? Busque a chama ardente dentro de você. O que é a chama ardente? A ação do Espírito Santo, que vai entrando sem pedir licença, pede licença. E quando você dá essa licença, ele entra e faz o milagre. Aquele que era alcoólatra passa a não ser mais. A pessoa que fumava muito começa a entender essa chama ardente nela, vai fazendo com que ela diminua o fumo. Então, quantas coisas se dá com milagre, com uma ação do Espírito Santo, a intervenção do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Então, em todos os lugares, em todas as igrejas, isso acontece. Acontece porque é uma energia universal, única de Deus. E ali está a alegria, o pão, que é o corpo de Cristo, o vinho, que é o sangue de Cristo. Então, cada dia que estamos numa missa, vamos numa missa, nós estamos fazendo um banquete, nós estamos junto com Deus. Então, junto com Deus, junto com Maria, nossa Mãe Divina, junto com o Espírito Santo. Então, quando você for à igreja, faça as suas orações,
Pede para o Espírito Santo, esteja aqui, ali no seu lado, no lado de todo mundo, rezem juntos. Então, o que eu coloco para você? Para vencer esse mundo que Jesus falou, eu venci a morte. Nós vencemos, vamos vencer todos os dias. Todos os dias nós estamos vencendo as nossas guerras internas e externas, porque nós precisamos de força, todos nós. Seja pessoa rica, pobre, mais ou menos, nós todos precisamos de força, de fé e de ter essa luz ardendo dentro da gente. E quando pedirmos essa luz manifeste no seu coração. Então, é isso que eu quis dizer para vocês hoje. Anote no caderno o que foi importante que eu disse para vocês hoje. Compartilhe. Coloque no sininho. E se inscrevam. Por que escrever é importante? Porque mais pessoas vão ficar curiosas, vão querer saber o que é, vão se sentir bem. Então, à medida que vocês divulgarem as coisas, vocês vão trazendo para vocês também mais, como eu digo assim, ovelhinhas para o nosso rebanho. É o rebanho do Espírito Santo, de Maria, de Jesus. Nós precisamos ajudar as pessoas a saber orar, rezar, clamar, porque isso é que vai sustentar o homem, sustentar a mulher, sustentar as crianças. Porque estamos carentes disso, precisamos enchermos do Espírito Santo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e reflitam o que eu falei para vocês, tá bom? Fique com Deus, que o Espírito Santo ilumine vocês, Maria também, e Deus Todo-Poderoso reine na sua vida, reine na sua casa, reine com seus familiares. Assim seja.